É mais um Em Conversa com Mentes Curiosas, uma parceria da TSF e da Merck. Falamos sobre o cancro digestivo. Temos por isso a doutora Manuela Machado, que se junta a nós a partir dos estúdios da TSF no Porto. A doutora Manuela Machado é diretora do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Entre Douro e Voga e também membro da direção do Grupo de Investigação do Cancro Digestivo. Doutora Manuela Machado, começo por lhe fazer uma pergunta geral. O que é o cancro coloretal? O cancro coloretal é um cancro que surge no intestino grosso. O intestino grosso é uma parte do nosso tubo digestivo que é constituído pelo cólon e a parte mais distal que é o reto. A diferença entre cólon e reto basicamente é a localização dos tumores, mas a biologia do tumor, grosso modo, é a mesma. A maioria dos cancros coloretais surgem a partir de uma célula ou de um conjunto de células que revestem o nosso intestino e que se vão organizando e vão crescendo de uma maneira anormal e formam um pólipo. E o pólipo pode ter uma transformação maligna. Queria chamar a atenção que grande parte dos cancros coloretais se formam a partir de pólipos, mas que só uma pequena percentagem de pólipos é que tem transformação maligna, cerca de 5%. O cancro coloretal é, à data de hoje, um problema de saúde pública grave. Ele é a segunda causa de morte por cancro em termos do mundo ocidental. Quando refiro a isso, refiro-me à Europa e à América do Norte. E para termos uma ideia, mesmo num ano tão especial como foi o ano transato, 2020, ocorreram 2 milhões de novos cancros coloretais em todo o mundo e no nosso país foram diagnosticados cerca de mais de 10.500 casos e ocorreram mais de 4.300 mortes de cancro coloretal. Isso são números que marcam e que nos transmitem a gravidade da doença. E quais podem ser as causas e os fatores de risco do cancro coloretal? Não existe propriamente uma causa de cancro coloretal. Quando falamos em cancro coloretal, nós temos que falar em dois grandes grupos. Temos que falar do cancro coloretal que está relacionado com doenças hereditárias. São cerca de 5% dos casos de cancro coloretal, e depois temos o cancro coloretal, que corresponde a 95% dos casos e que é aquele que se diz esporádico. Aí temos os fatores de risco para a ocorrência do cancro coloretal, são alguns. Com a idade aumenta o risco de ocorrer cancro coloretal. Temos também os estilos de vida que infelizmente no mundo ocidental cada vez mais temos, como, por exemplo, em termos alimentares, o consumo de carnes vermelhas, de carnes processadas e a pouca ingestão de fruta e vegetais. Temos a obesidade como fator de risco, com um índice de massa corporal superior a 30. Temos o tabagismo também como fator de risco. Temos o consumo excessivo do álcool, e quando falo em consumo excessivo de álcool estamos a falar de 2 a 3 copos de vinho, para nós já é um consumo excessivo de álcool e já aumenta o risco de cancro coloretal. Temos também a diabetes mellitus, que está associada também a uma dieta errada e à ausência de exercício físico, e isso são tudo fatores de risco que nós devemos tentar mudar. Daí ser tão importante a prática de exercício físico e de uma vida saudável. E quais os principais sintomas deste cancro? O nosso grande objetivo no rastreio é detectar o cancro coloretal numa fase em que é assintomático, porque a probabilidade de cura é bastante mais elevada. Depois, os sintomas que a pessoa apresenta variam de acordo com a localização da doença, com o próprio tamanho, entre aspas, da doença, e, grosso modo, são alterações do trânsito intestinal, quero isso dizer diarreia, muitas vezes alternadas com prisão de ventre.
Outros doentes queixam-se de dor abdominal, umas vezes tipo cólica, outras vezes simplesmente uma sensação de infartamento ou de barriga dilatada. Particularmente no cancro do reto, há muitas vezes a referência à perda de sangue vermelho vivo ou mesmo muco nas fezes. Pode haver queixas de perda de peso, sem que nada se tenha sido feito por isso. Uma queixa muito frequente é o cansaço, que muitas vezes numas análises se traduz numa anemia. Mas eu queria referenciar e frisar bem que a existência destas queixas não significa necessariamente que se tenha um cancro coloretal e, por outro lado, existem muitas outras coisas que podem ocorrer num doente que tem cancro coloretal. É importante estar alerta e, em caso de alteração do nosso trânsito intestinal, que é a principal queixa, aliás, a queixa mais frequente é a alteração dos hábitos intestinais, muitas vezes com diarreia alternando com a obstipação, como já referi, procurar falar com um médico assistente e, em função disso, fazer a orientação. E indo ao encontro da sua última resposta, qual é que é a importância de um diagnóstico precoce e o que é que as pessoas devem fazer para esse diagnóstico? É subejamente conhecida quase a obsessão que nós, oncologistas, temos pelos rastreios, porque o rastreio salva muitas vidas e no cancro coloretal até podemos ir mais longe, pode mesmo evitar o aparecimento de cancro. Se num rastreio for detectado um pólipo e ele for removido, e se esse pólipo tivesse o potencial de transformação maligna, nós, por exemplo, estamos a evitar o aparecimento de um cancro coloretal. Por outro lado, temos também que ter a noção que nós classificamos os cancros, nós fazemos aquilo que se chama o estadiamento, que é baseado no tamanho, no T, que é o tamanho do tumor a nível do intestino, no N, que tem a ver com os gânglios locorregionais que possam ter ou não doença, e no M, se têm doença ou não noutros órgãos, aquilo que vulgarmente são conhecidos como metástases. E a nossa taxa de sucesso em termos de probabilidade de cura é baseada nesse estadiamento da doença. E nós, na doença localizada, isto é, uma doença que está localizada ao intestino, nós temos taxas de cura superiores a 90%. Na doença regional, isto é, na doença que está no intestino e nos gânglios à volta, as taxas de cura já rondam os 70%. Mas se estivermos a falar, por exemplo, de uma doença metastizada, aos 5 anos já estamos a falar de uma sobrevivência global de cerca de 10% a 15%. Portanto, diagnóstico precoce é fundamental. Ouvimos falar muitas vezes sobre as colonoscopias. Doutora Manuela Machado, o que é de facto este exame e qual a idade indicada para uma primeira colonoscopia? A colonoscopia é o exame em que mais vezes se faz o diagnóstico de um cancro, quer do cólon, quer do reto. É a visualização pela parte interna do intestino e quando um gastroenterologista, que é quem faz as colonoscopias, vê uma lesão que lhes parece suspeita, faz uma biópsia, ou remove a lesão, por exemplo, um pólipo, pode remover na totalidade, e depois da avaliação pelo colega da anatomia patológica é diagnosticado um cancro. E qual é que é a idade indicada para se fazer um primeiro exame? O rastreio de cancro coloretal pode-se fazer de duas formas, e quando estamos a falar em indivíduos que não têm qualquer sintoma, que não têm sintomas, um indivíduo que não tem antecedentes familiares de cancro coloretal ou não tem nenhum um síndrome hereditário que lhe acresça o risco de ter cancro coloretal, o que em Portugal é preconizado é a realização de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é feita entre os 50 e os 74 anos.
de acordo com as normas da DGS. E só se houver a positividade da pesquisa em pesquisa de sangue oculto das fezes é que se fará a colonoscopia. Colonoscopia de rastreio deve ser feita nos indivíduos que têm queixas, sem dúvida, e aí não tem a ver com a idade, tem a ver com as queixas. Nos indivíduos que têm pesquisa de sangue oculto positivo, porque fizeram um rastreio, e ainda nas pessoas que têm familiares de primeiro grau, 2 familiares de primeiro grau atingidos, que padeceram de cancro coloretal, ou padecem, ou então um que tenha um cancro coloretal com idade inferior a 50 anos. Pessoas com essas características e também com doenças, fatores de risco, nomeadamente a doença de Crohn, a doença inflamatória intestinal, os portadores de síndrome de Lynch, esses devem fazer colonoscopia e idealmente deverá começar aos 40 anos. É por isso essencial um diagnóstico precoce e estar atento aos sintomas. Doutora Manuela Machado, muito obrigado por ter vindo à TSF.